Se você não leu isso na Bíblia, com certeza você já ouviu alguém compartilhar alguma história assim, que foi até o céu e voltou, que teve uma visão do paraíso, algo do tipo. Então hoje eu vou compartilhar com vocês como é que foi a minha experiência a respeito desse assunto. Eu sou o Wellington Monteiro e seja muito bem-vindo ao canal. Tudo aconteceu dia 4 de maio de 2025. Era um domingo de manhã e eu tinha que estar no hospital. Era 8 horas da manhã para o meu estágio de técnico de enfermagem e eu acordei em cima da hora. Só deu tempo de eu pegar, colocar minhas coisas na minha mochila e pegar a moto e descer rapidinho para o hospital. Chegando lá, né, encontrei o pessoal, a gente foi fazer a aula, fomos escrever o nosso relatório, preparar toda a parte de relatório para a gente poder entregar, para poder ser avaliado, para pegar a nota do bimestre, tudo direitinho. E por eu não ter tomado café, bateu aquela fome, né? Isso já era 9 e pouca, 10 horas mais ou menos, bateu aquela fome. E eu combinei com um amigo meu da gente tomar café numa padaria nova que tinha aberto aqui no bairro que eu até moro nele hoje. Acabando a aula, cada um pegou a moto e a gente veio em direção ao bairro. Só que, no meio do caminho, eu acabei sofrendo um acidente. Eu acabei batendo de moto. E eu perdi o controle da moto, eu bati no meio-fio, voei. Graças a Deus, eu não me machuquei muito. Aconteceu, eu só tive um pequeno corte aqui, por causa da fivela do capacete ter travado. E eu, infelizmente, machuquei o meu joelho. Eu quebrei a patela do meu joelho. A moto tinha proteção, tinha tudo. Eu, graças a Deus, não estava correndo. Mas por algum motivo, que eu não lembro, que eu não sei, eu perdi o controle da moto, bati no meio-fio. Nisso que ela bateu no meio-fio, ela virou. E quando ela bateu no meio-fio, foi direto no meu joelho. E eu quebrei a patela do joelho em 7 lugares. Aí meu colega ficou desesperado, pela sorte, né? Ele até como técnico de enfermagem prestou os primeiros socorros, me deixou quietinho no chão, me mobilizou, fez todo o procedimento, outras pessoas pararam, teve conhecidos que estavam passando, conhecido que estava passando na hora que me viu, parou também para prestar todo o socorro. E assim foi, né? Prestaram o socorro, ligaram para a ambulância, o pessoal veio me buscar, me levou para o hospital e tranquilo. Quando eu fui para o hospital, eu tive que fazer uma primeira cirurgia de meio que de emergência, porque deu fratura exposta pelo grau, pela complexidade que foi, mas os ossos não ficaram para fora como todo mundo pensa. Nem toda fratura exposta, o osso sai para fora. A minha fratura foi exposta porque literalmente os ossos se separaram. Eles não tinham nenhum contato nem nada. Espedaçou. É igual você pegar um biscoito creme crack, colocar na mesa e socar assim. Foi o que virou a patela do meu joelho. Quebrou todinho. Fui para uma cirurgia, né? Fui para o centro cirúrgico, eles abriram meu joelho, viram que eu não tinha como fazer nada e me retornaram comigo para o quarto. Só que, aí nesse momento que entra a experiência que eu tive, né? Com o sobrenatural, com Deus, com o céu. Nesse momento que eu voltei da sala do centro cirúrgico, eu fui encaminhado para um quarto, e nesse momento que eu estava ali no quarto, a única memória que eu tenho de tudo que aconteceu foi que eu estava num local muito lindo. Eu estava numa uma plantação de trigo, eu não sei se vocês já viram uma plantação de trigo, mas era um lugar, cara, eu estava numa paz, eu nunca senti tanta paz na minha vida igual naquele momento. Eu estava numa plantação de trigo enorme. Eu vi aquele pasto, aquela parada linda, enorme, assim, tudo douradinho, aquele pôr do sol lá no final, aquela cena de filme mesmo, aquela parada bem linda, linda, perfeita. E eu tava lá assim, na maior paz. Aí do nada, eu ouvi uma voz me chamando, uma voz masculina, uma voz forte me chamando, o Wellington, e eu lá. Aí de novo, o Wellington e eu lá, tranquilão. Aí daqui a pouco pela terceira vez, o Wellington. Aí eu respondi. Eu falei assim, oi. Só que tipo assim, naquela paz, naquele negócio de flutuar, pá. Aí eu respondi, oi. A voz, tá na hora de ir. Aí eu falei assim, tá na hora, viajando? Tá na hora de ir? A voz de novo, sim, tá na hora de ir. Eu, pum, acordei na hora. Só que aí começou a correria quando eu acordei. Porque nesse momento que eu acordei, a minha irmã estava do meu lado. Ela olhou pra mim, que ela viu que eu dei aquele despertar assim, eu não acordei assim, abri o olho, não, eu só fiz assim, ó, pum, voltei na hora, aí eu olhei pra ela, aí vi que era um ambiente diferente e perguntei, aonde é que eu tô? E ela me olhou assustada assim e perguntou, como assim onde você tá? Você não sabe onde você tá? Aí eu respondi, não, não sei onde é que eu tô. Ela, você sofreu um acidente, você bateu de moto. Velho, eu entrei num desespero.
Por quê? Tudo que aconteceu antes desse momento, eu não lembro de nada. Eu perdi a memória do dia todinho. Tudo que aconteceu antes do acidente, por exemplo, o acidente foi no domingo. Tudo que aconteceu até sábado, meia-noite da minha vida, eu lembro de tudo, perfeito. Eu lembro que na sexta-feira eu estava num churrasco, sábado eu estava em outro churrasco com outros conhecidos, entendeu? Tudo isso eu lembro. Só que o que aconteceu do dia de domingo de manhã até a esse exato momento que eu acordei no hospital, acordei de novo, né? Com a minha irmã do meu lado, eu perdi a memória. Eu não lembro do meu acidente, eu não lembro de eu ir na ambulância, eu não lembro de eu indo pro centro cirúrgico. Para você ter ideia, eu só lembro que eu estava no estágio porque era domingo de manhã e eu já sabia no próprio sábado, pela memória do sábado e da sexta, que eu teria o estágio no domingo. Essa questão de eu ter combinado vir tomar café aqui no aeroporto com meu amigo, essas coisas, nada disso eu lembrava. Eu acordei sem memória nenhuma. Então minha irmã ficou assustada, começou a me perguntar: você não lembra? Você bateu no meu fio, voou num poste, que papapá, papapá. Cara, eu entrei no desespero. E na hora que ela falou assim: Wellington, e você machucou a perna? Cara, quando a gente. Todo mundo sabe que acidente de moto, se você sai com escoriações, né? Somente com escoriações, você tá 100% de lucro. E quando ela falou, você machucou a perna, a primeira coisa que eu pensei, que a minha perna tinha virado de lado, tinha virado ao contrário, que eu tava sem a perna. E, mano, eu pensei todas as possibilidades possíveis, e ainda mais por eu estar trabalhando na área da enfermagem. Então eu tinha atendido, né, trabalhando não, né, tá estagiando, e eu tinha visto algumas pessoas no hospital com fraturas, com machucados, né, por acidente de moto. Mano, minha cabeça... E na hora que eu levantei o lençol, que eu fui olhar minha perna, a minha perna ela estava engessada, praticamente do meio da minha coxa para baixo, até a reta do tornozelo, mais ou menos assim. Ela estava toda engessada. Aí eu, caraca, ferrou, vou perder minha perna, vou ter que ficar com aquele monte de ferro, aquele monte de coisa. Aí foi onde ela falou assim: não, Elton, você só machucou o joelho, você quebrou a patela, mas foi só isso. Como eu tava de casaco, eu tava de calça, tava de capacete, né? Que isso é muito importante, gente. Usem capacete que anda de moto, pelo amor de Deus, não andem sem capacete. E eu tava de capacete, tava tudo direitinho. Eu não tive escoriações, eu não tive machucado, eu não ralei nada. Nem o meu próprio joelho que eu bati, ele sangrou nem nada. A pele ficou intacta. O único machucado que eu tive foi esse aqui do queixo, né, que foi a fivela do capacete, que na hora que eu bati, o impacto, né, o impulso que deu, a fivela, por ter um pedacinho de alumínio, ela deu um corte aqui e eu tomei 4 pontos aqui. Foi o único machucado que eu tive. E eu tive um hematoma grandão que também, que foi da pancada, né, que ficou daqui até aqui roxo, mas foi questão da pancada, né, que eu bati no poste. E eu fiquei, cara, desnorteadão. Falei assim, caraca, e agora? Que doideira. O que aconteceu? Aí foi onde ela comunicou com o médico, aí os médicos ficaram, entre aspas, um pouco assustados pela questão de eu ter perdido a memória, e eu tive que fazer tomografia, eu tive que fazer o processo todinho para saber, né, se tinha dado alguma lesão no cérebro, alguma coisa, e graças a Deus não deu nada. Eu até pedi um médico para fazer o exame de novo, falei assim: doutor, eu não regulo muito bem as ideias não, tem como você repetir o exame aí? Mas graças a Deus todos os exames deram tudo certinho, não teve nenhuma alteração, coágulo, nada. Me explicaram que o meu próprio cérebro, o meu próprio organismo, ele travou as memórias, ele bloqueou, ele meio que apagou como uma proteção para mim, como uma questão de segurança. Ele identificou que foram memórias de dor, algo traumático, e ele mesmo bloqueou. Daqui a 2 meses, já vai fazer 1 ano que eu sofri acidente, e até hoje eu não lembro. Tudo de memória que eu tenho, tudo que eu lembro do acidente, foi de acordo com o que me falaram. O que principalmente o meu amigo que estava do meu lado, que me ajudou muito, me acolheu, ele levou a minha moto para casa, ligou pro bombeiro, ficou comigo no hospital. Cara, ele me ajudou muito, sou muito grato a ele. Então tudo que eu sei foi em relação ao que ele me contou, sabe? Que a minha memória, depois dessa experiência, né, que eu tive no céu, de ter ido lá, cara, gente, foi incrível. Às vezes quando eu começo a lembrar e que eu fecho o meu olho, é como se eu estivesse naquele lugar. Quando eu fecho meu olho e começo a lembrar, é como se eu estivesse voltando para aquele lugar, sabe? Não tem como eu descrever, não tem como falar, gente, era assim. Cara, eu sei que era muito lindo, muito lindo. Foi uma experiência muito boa, apesar do contexto de eu estar no hospital, de eu estar ali acidentado, num ambiente não muito legal.
mas a experiência foi muito boa. Depois dele ainda eu fiquei 10 dias no hospital, onde repetiram outros exames, eu tive que fazer uma nova cirurgia, porque como a lesão da minha patela foi grave, foi uma lesão bem grave, graças a Deus foi incrível, a pancada foi forte o suficiente para quebrar minha patela em vários locais, mas ela foi fraca o suficiente para quebrar qualquer outra coisa. Então, tipo assim, foi uma pancada que eu dei num lugar específico e quebrou só ali. Tive que colocar fio de Kircher no joelho, tive que colocar 2 hastes assim mais ou menos, mais um fio em volta para segurar a patela, para calcificar. Tô até para passar por outra cirurgia também, para fazer a retirada desses fios agora de aço, desses ferros que estão no meu joelho, para mim poder voltar às minhas atividades normal, né? Porque hoje, graças a Deus, eu tô andando, mas eu tô andando um pouco limitado, né? Não com 100% do que eu estava andando antes, por questão da lesão, dos fios, né? Vou ver se eu consigo até colocar uma foto aqui, ou aqui, ou aqui. Ver se eu consigo colocar uma foto para vocês verem como é que ficou. E eu só tenho a agradecer, sabe? Deus me deu um mega livramento e ainda me permitiu ter uma experiência de visitar o céu, né? De conhecer o céu. E isso me deixou com mais vontade de ir para lá, de estar lá. Foi uma experiência muito forte para mim, me marcou muito. Tem gente que acaba conhecendo o outro lado, né? Às vezes acaba tendo experiências ruins para acreditar que o céu é bom, que o céu é um excelente lugar, que o céu existe. E eu tive uma experiência, apesar do acidente, boa, né? De ter ido ao céu. Bom, eu não sei se você ficou frustrado ou não, mas essa foi a minha experiência, sabe? Não foi aquela coisa mirabolante de eu ter visto anjos, de eu ter visto isso, aquilo, outro, papapá. Eu tive essa visão, eu creio que foi uma visão ali de um local de descanso. Essa visão que me deu força para mim continuar, para mim me recuperar, para mim ter força para continuar crendo, para mim continuar confiando em Deus, sabe? Porque eu não estava passando por um momento tão bom quando aconteceu esse acidente, eu estava me recuperando de algumas outras coisas que tinham acontecido na minha vida, e quando eu estava começando a me recuperar, veio, pum, logo esse acidente e me colocou um pouquinho para baixo, me deu uma freada, mas toda vez que eu lembro do acidente, que eu lembro dessa visão e que eu lembro que Deus falou diretamente comigo, que Ele está no controle, que Ele cuidou de mim, tem cuidado de mim, isso me dá força para continuar, sabe? Isso me alegra muito. Eu queria te convidar para você se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ative o sininho, me acompanhe no Instagram também, tá bom? Para vocês estarem vendo um pouquinho mais do meu dia a dia, para vocês estarem sabendo quando eu vou postar vídeo novo, tá bom? E deixa aqui no comentário o que vocês acham. Fui ao céu mesmo, era o céu, era uma visão do paraíso, foi uma coisa que Deus usou para me confortar. Comenta aqui embaixo qual o ponto de vista de vocês, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo. Fui!